Você está na Tati FM, ZYD 988, classe especial 91,3. Ribeirão Preto, São Paulo. Emissora do Grupo Tati de Comunicação. Agora, na Tarde Inteligente da Tati, Vitor Maciel e Cris Carollo apresentam Sala de Imprensa. Sua dose diária de informação, cultura e entretenimento. Sala de Imprensa, no Grupo Tati de Comunicação. Também está o colombiano Juan Guillermo Gaviria. Ele que também é conhecido como Juan de la Luz. Vamos falar de imersão quântica. Conhecer a nossa essência e saber para onde vamos. Ainda dá tempo de mudar algumas coisas que são essenciais na vida do ser humano. Sempre dá tempo, todos os dias é o momento, né, mestre? Juan, seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado por esta oportunidade. E entende bem o português? Nós vamos conseguir... Sim. Porque o meu colega de bancada aqui, ele manja bem do... Estou desenvolvendo, vamos desenvolvendo, tá bom, sempre. Obrigado. E eu não, eu tô aqui num sofrimento lascado, minha filha, num sofrimento lascado. Fui pro Panamá, você não sabe o tanto que a pessoa falava uma coisa, eu entendia a outra. Eu parecia aqueles comerciais de curso de espanhol, que fala, estou embaraçada, e a pessoa, né? Tá grávida, tá né? grávida, aquelas coisas. Não, brincadeira, dá pra gente conversar. Muito bem. Vamos falar um pouquinho o que é essa tal da imersão quântica, de uma maneira resumida, assim, para os nossos telespectadores. Sim. É muito importante conhecer que a física quântica explica como a vida de nós acontece, tal como nós vibramos por dentro, porque todo es energía. Y ahí, si nos queremos mudar nuestras vidas, tenemos que mudar primero por dentro para que todo lo que nos atraemos en nuestra vida mude. Certo, então, considerando que somos todos energia, a gente vai se conectar na mesma vibração que a gente está... Sí, solo que un poco más afundado porque el tiempo todo estamos actuando, estamos agindo desde nuestra personalidad. Sim. Y existe dentro de nosotros una esencia que tiene una energía superior y que es amor. O sea, tenemos que voltar a esa energía. Buscar essa energia original. Isso, interior. Sim, que é o amor. Que o amor, dentro de todos nós, temos essa energia. A física quântica explica cientificamente como acontece isso. Um dos tópicos que eu acho muito interessante é quando se fala de quantum food, que é o alimento quântico. Como que é isso? Sim. Quantum food é uma nova consciência nas comidas. Vamos a supor, nós temos que voltar sustentáveis em nós mesmos. Asimismo, temos que gerar no planeta essa mesma comida. Comida que seja criada através dessa sustentabilidade, uma nova consciência. Ok, eu quis abordar esse assunto para a gente ver a opinião exatamente da Simone, que trabalha aí com tudo isso relacionado à alimentação. Sim. Você já tinha ouvido falar disso, de alimento quântico? Como que funciona isso, dessa alimentação quântica? Sim, a gente acredita que hoje realmente estamos caminhando para essa nova era, né, da sustentabilidade, dos alimentos com menos agrotóxicos, né, enfim, visando realmente uma qualidade de vida, né, buscando essa energia realmente que o alimento traz, né, e não tanto assim esse alimento industrializado, né, cheio de condimentos, que é nos ofertado hoje. Tá, e independente, o acesso à alimentação livre de agrotóxico, ela ainda é menor, né? Se você não tiver ali a sua plantação, se você não tiver acesso a isso, você se sujeita àquilo que você compra e você encontra no supermercado. E aí, lógico que esse tipo de alimentação vai ter o agrotóxico, porque é produzido em grande quantidade. Mas, mestre, existe alguma coisa que se faça energeticamente para que a gente possa minimizar o efeito que esse agrotóxico tem na comida, que para a gente às vezes é inevitável comprar? Sim, hoje em dia temos no planeta muitos inventos que estão chegando, muitas informações que chegam através dessas imersões quânticas. O que é a imersão quântica? Nós vamos dentro de nós y en ese tuning, en esa vibración de nuestra esencia,
recibimos informações de los seres de luz, Uhum. como fazia na época de Egipto, nas pirâmides, que eles criaram umas câmaras dentro de Saqqara, vamos a supor. Hermes Trismegisto fez isso e existiam unos seres que eram iniciados por ele. E eles recebiam essas informações que criavam uma nova realidade em consciência. Uhum. Agora, aplicado à comida, nós temos umas informações que acontecem com a mesma sujeira que, vamos a supor, la palma. Conhecem la palma? La Palma? La plantação de Ah, palma. sim, sim. Isso. Então, qualquer de las hojas que caem, toda a sujeira que a mesma planta volta para a terra, Uhum. esse lixo você pode poner em diferentes níveis. Um deles é pirólise. A pirólise acontece com fogo. Você pega esse lixo em fogo e ele produz 50 produtos. Um deles o carbono, outro pode ser pesticidas, fungicidas, todos voltados a la mesma informação que tem a Terra. Se alimenta em uma energia toroidal. Uma energia Então toroidal. deixa eu só ver se eu estou entendendo, porque tem uma questão da língua, inclusive. Sim. Se nós utilizarmos a própria planta que cai na terra e colocarmos fogo nela, ela própria age como um elemento que evita, por exemplo, insetos ou coisas assim, é isso? Isso. Nós podemos fazer, então, do próprio fruto ou da própria planta o pesticida, digamos assim, de uma forma natural. Pesticidas, fungicidas, abonos. Ou seja, estamos voltando ao mesmo nível de voltar a lo essencial. Eu acho que existe até uma tendência relacionada com a agrofloresta, por exemplo, que é uma coisa que está acontecendo muito, a questão de plantações, da exploração de terrenos dentro de áreas de árvores muito altas, que eles exploram pequenos terrenos e aproveitam, inclusive, tudo que cai daquelas árvores para fertilizar aquela terra e plantar ali. Exatamente. Coisas a parte de alimentação. Exatamente. O ideal realmente seria isso, Cris. Todos os estudiosos da área de agronomia sabem que se deixar essa sujeira ali no pé de qualquer plantação, essa planta vai produzir muito mais. Mas por que eles usam tantos produtos agrotóxicos? É para realmente mudar a genética da alimentação e produzir mais. Mas Sim, realmente deixar essa sujeira, isso manteria o pH do solo. Mas eles não fazem isso. Mas tem a questão também do transporte, né, Simone? Para você levar um alimento de um lugar ao outro, para que ele dure mais tempo na gôndola, para que ele seja mais atrativo. Sim. Né, na gôndola, uma maçã que pareça muito suculenta. A maçã ela fica brilhosa porque eles passam parafina nela, na realidade. É horrível isso, né? Sim, é um método químico. Hoje, infelizmente, exatamente. nós temos alimentos, nós não temos mais uma sazonalidade, né? Hoje nós encontramos alimentos de todas as épocas, constantemente, né? Nas feiras, no supermercado, justamente por conta dessa alta quantidade de agrotóxicos que estão colocando nos alimentos, né? Então, infelizmente, hoje... Então, assim, a gente está indo contra a natureza. Acredito que sim. E os políticos mais ainda, porque aqui no Brasil eles estão aprovando um novo pacote do veneno para produzir mais. Não somente contra a natureza, sino contra nós mesmos, que comemos esses alimentos e eles modificam nosso DNA. Exatamente. O ser humano, ele tem uma força, um potencial de vibração a ponto de purificar esse alimento dentro do nosso organismo? Sim. Tem que acontecer um sistema mais elevado de consciência. Pero para chegar a esses estados, a esses níveis, temos que fazer uma coisa muito importante e é primeiro curar. Porque trouxemos curar a nós mesmos. A nós mesmos. A nós mesmos. Porque é impossível transformar algo afora se não transformamos dentro de nós primeiro. As mudanças vêm individualmente de dentro para fora. É um nível de frequência que uno logra isso. Por isso, primeiro, há que curar-nos para poder ser canais de luz, para poder curar alguma pessoa
o purificar la agua, todo eso acontece de forma cierta cuando estamos en un nivel de frecuencia elevado. Juan, o que é o vazio quântico? O vacío cuántico es un estado que a gente logra quando faz uma imersão quântica, porque nós somos multidimensionais. Sim. Nosso trabalho não acontece solamente nesta terceira dimensão que nosso corpo mora. Nós somos multidimensionais e a física quântica explica cientificamente isso. Na imersão quântica nós logramos elevar nossa vibração e chegar à octava, novena dimensão, depende de onde nós tengamos esse nível de frequência, e aí acontece um vazio donde não há emoção, donde só há observação, e podemos gerar todo no amor. Ah, então é um estado de nossa divindade. Sim, mas isso é conseguido, por exemplo, através da meditação? Não. Não? A meditação só aquieta a mente. Nos crillas que praticava Yogananda. ¿Sí? Yogananda, você pode inclusive olhar os mestres ascensionados, pero é difícil falar. Na quântica ha llegado para elevar el nivel de frecuencia de los seres humanos y a gente pueda falar e voltar su próprio canal de luz. Então, Existem algumas técnicas que a gente possa falar para dar dicas aqui pro... Temos oyentes por la radio, por la tele e também por internet. Sim. Isso é o que eu faço como um canal de luz, como um instrumento, viajando por el planeta, que as pessoas voltem su próprio canal de luz. Eu faço uma iniciação, levo as pessoas, às vezes uma iniciação, a gente volta, muitos de nós venimos das estrelas, de Sírio, Pléiades, pero não conhecemos. Na imersão quântica uno volta a sua origem e aí começa a mudar todo. Apertura a glândula pineal para olhar o ser de luz que há em cada e não olhar sua personalidade. Não julgar, vamos mudando na medida que vamos conhecendo quem somos nós. Eu tô bugada. Ok. O que ele disse é que... Não, eu entendi. Okay. Eu tô bugada porque enquanto ele tá falando, eu tô aqui pensando na questão da terceira dimensão, da oitava dimensão. Nona, ele falou até nona. Nona. É possível que eu, nessa existência, transite por todas as dimensões ou não? Eu hoje vivo na terceira dimensão e eu preciso de uma evolução para chegar a galgar as outras dimensões. Mas isso não é possível com esse meu corpo físico. Eu vou ter que transcender isso e ir para de uma outra forma. É isso? Não, ou não? Não. Na quântica explica como todos nós somos multidimensionais. Havia falado. Nesta ferramenta quântica lo podemos fazer conscientemente. Nós naturalmente caminhamos essas dimensões, mas não somos conscientes. Então eu consigo conscientemente me colocar numa outra dimensão de mais luz, de mais conhecimento, de mais amor e voltar para essa dimensão com uma outra experiência? Com uma experiência de amor, inclusive regenerando nosso DNA. Lógico que sim. Somos luz. Somos luz. Sim. Por isso, a gente estava comentando antes do programa, né? Essa semana inteira a gente está falando. Essa semana inteira é uma coisa muito legal, porque assim, as pessoas que vieram ao programa essa semana, de uma maneira ou de outra, a gente falava sobre isso. A gente falava sobre essa questão da necessidade de vivenciar o amor, da necessidade da empatia, a necessidade da sororidade entre as mulheres, e a gente vem nesse discurso e a gente até tem essa pretensão, né, Vitor? Né? De trazer aqui um pouco de esclarecimento para as pessoas a respeito da necessidade de que a gente precisa vibrar mais no amor e que se a gente tiver essa consciência individual, a gente muda o coletivo a partir da gente mesmo. Estamos também com Juan de la Luz, né, falando sobre imersão quântica. Juan, você está aqui no Brasil para fazer alguns treinamentos. Fala um pouquinho disso para gente. Quanto tempo você está aqui? Sim, vim para uma agenda de imersões quânticas, do que estávamos falando, e viajo. Estou hasta la próxima semana aqui no Brasil
estuvimos en Santa Catarina, siempre estoy viajando alrededor de Brasil. Hace um mês mais ou não? Um mês. Um mês, perfeito. sim. Em um mês você viu a quantidade de tragédias que aconteceu aqui no nosso país, infelizmente. E é a respeito disso que eu quero falar com você. Aceitar a nossa mortalidade é muito importante. Como podemos ajudar nessa transição? Como fazer isso de uma forma consciente, vamos dizer assim? Sí, realmente tenemos que conocer que no existen tragedias, que todas son oportunidades. Mismo voltar el cuerpo físico porque es prestado. Entonces, desde el tiempo que nacemos, nuestro cuerpo está muriendo. Sim, a E partir isso- do momento que a sim, gente nasce e já... é uma realidade. Aham. Solo que nós nunca nos preparamos porque sempre estamos fazendo coisas, sim, normais, trabalhando e nunca Sobrevivendo, trabalhamos, né? sobrevivendo e às vezes voltamos com as mãos vazias porque nunca conhecemos quem somos nós. Mas você acha que a questão da morte, falando diretamente sobre a morte, essa não aceitação ou essa dificuldade que a gente tem de aceitar a morte é porque ela nos foi passada desde lá de trás como um castigo? Sí, principalmente porque falaba ahora, la muerte es algo natural, simplemente mudamos porque todo es energía. Sim. Mudamos, deixamos el cuerpo físico. Entonces nos podemos nos preparar para esa mudanza entrando consciente en esa luz no momento que deixamos nuestro cuerpo físico. Exatamente, essencial, essencial. Você tem algumas experiências de imersão quântica que os seus seguidores encontraram aquela voz interior e que dizia qual era a essência, você nasceu para fazer o que exatamente? E alguns desses seus seguidores mudaram a profissão, por exemplo. Uns se transformaram em pintores e consagrados, cantores que eventualmente mudam o estilo musical e faz muito sucesso. Habla para nós outros disso. Sí, cuando nos conocemos principalmente nuestra misión, o que vinimos a hacer aquí. Mismo así, más afundado también conocemos nuestros dones, los presentes que Dios dio para nos. Entonces, nuestra vida toma un propósito mayor. Y cuando nos estamos aquí en este plano, nos dedicando también a esa misión, a esos dones, nuestra vida muda. Porque verdade. estamos haciendo las cosas con Aquilo, amor. e aquilo que viemos para esse plano para fazer. isso. Tem uma fala no filme do Queen, quando ele está começando, que ele é contratado, que eles são contratados, e ele está conversando com a Mary, e ele diz para ela, agora as coisas vão começar a dar certo, porque eu, neste momento, começo a fazer aquilo que eu vim aqui para fazer. E aí a coisa deslancha de uma maneira tão natural, e aquilo me chamou tanto atenção, eu quase filmei a televisão, porque eu achei aquela fala muito forte. Eu acho que quando você realmente encontra o que a gente chama de propósito de vida, a energia no seu entorno muda. As pessoas que estão convivendo com você, algumas se afastam e outras se aproximam. E isso flui de uma maneira tão natural, e a gente tem que ter, né, mestre, essa grandeza do desprendimento daquele que vai e de abraçar amorosamente aquele que está chegando. Sí, es una verdad que tenemos que nos preparar para eso. Y cuando nos estamos en nos mismos, estamos en nuestro propio amor, no existe la muerte. Porque Sim, somos um. Exatamente. Tem uma pessoa nos perguntando aqui pelo WhatsApp como fazer essa imersão. Me deixa seu nome, eu não Você estou... tem agenda agora em Ribeirão Preto nos próximos dias? Sí, nestes días estamos entre Ribeirão y Franca, Aham. más unos 4 días. Las personas pueden comunicar por las redes. E busca Juan de la Luz? Sí. ¿Cómo buscar el hay sitio? un Instagram, Juan de la Luz 45.
Juan de la Luz, 45 no 45 Instagram. no Instagram. Ok, tem todas as informações ali. Sim. Perfeito. A Yara nos mandou aqui umas Yara, fotos do El Eden. Isso Eden. é o local de imersão? É aqui no Brasil esse lugar? Não? No, en la Colombia. Ai, meu Vou Deus, te eu quero ir lá. explicar. Luquinha, tá fácil? Mismo como todo es energía, Ah, los lugares también son energías. sim. Entonces, yo tengo un don también de hacer los lugares físicos portais. Como explicaba agora, lo que hacía Hermes Trismegisto. Barro um arbol debaixo de uma árvore, gente. Sí, Hermes Trismegisto na Saqqara, na pirâmide. Então, quando vocês vão lá, esse portal, é como se entraram Pode ir passando fisicamente em outra dimensão, em um lugar físico em terceira dimensão. Então, allí você se conecta, essa piscina, vamos a supor aí, essa piscina, a gente entra na piscina e aí temos hay reprogramaciones de nuestro DNA, porque es una energía. Entonces, nos trouxemos uma informação de enfermedades. Por isso, quando a gente vai a um médico, o médico pergunta: seu pai tive câncer? Sua avó sofreu da pressão alta? Porque toda essa informação la Estão temos. impregnadas no nosso Nós DNA. podemos reprogramar essas heranças e mudar nossas células. É Sim. na quântica. Acredito nisso. Quando você fala de portal, e eu sei que você trabalha, eu não acredito que em Franca também, existe essa questão de estar debaixo de algumas árvores específicas. Isso funciona como um portal para você entrar em... Como é isso? No Brasil, vocês têm lugares mágicos. Chapada Los Veaderos, Chapada Diamantina, mesmo o Parque Ibirapuera, são portais, naturalmente. Que legal, que legal. Tem que se alimentar mais dessa energia da natureza. Temos que abrir mais o coração e desfrutar desses regalos essenciais. Você acha que Aqui a em gente... Ribeirão Preto você encontrou Você ia algum perguntar lugar que isso. tem esse portal? Na verdade ainda não, pero temos que começar por nós mesmos, a olhar a nós mesmos para mergulhar em todo o que gera em nós incômodo, julgamento, olhar para fora, querer dirigir a vida das pessoas. E allí há trabalho primeiro em nós. Muito bem. Porque como toda esa energía, la persona que está enfrente de nós está mostrando para nós lo que temos por trascender. Tem uma pergunta interessante aqui da Meire. Juan, posso misturar os estudos quânticos com religião? Ou seja, faço pensamentos positivos e ao mesmo tempo faço as orações para os santos ao qual tenho devoção? Sim, uma pergunta muito importante. Cada está llenando su archivo de conciencia de forma diferente. A forma de acessar essa Para luz. algunas personas es perfecta las religiones. Para otras que quieren ir más afundado, acontece una cosa que es una herencia que nós temos, una crença. As religiones pertenecen a sistemas de creencias. Sim. Entonces nos enseñaron a pedir a Dios que nos mudaran las experiencias porque estamos sufriendo. Y acontece que es Dios el que nos regala con amor las experiencias para que nos mudemos. Existe uma linha de estudo sobre a questão da oração quântica, né? Que diz que a forma mais eficiente de orar é aquela em que a gente agradece por já ter alcançado aquilo que se pede e não lamentar aquilo que não se tem. Sí, né? es un maravilloso principio y acontece por el força o pensamento da mente, da intención. Acontece ahí, es un principio. Pero la verdad, y si yo no mudo eso que falei ahora, como toda esa energía, nunca va a mudar lo que yo atraigo.
Sim, é verdade. Uhum. Tem muita gente perguntando como acessar essas informações que nós estamos abordando aqui no programa. Pelas redes sociais, vocês aqui do WhatsApp que estão questionando, aqui no Facebook, ele tem uma fanpage. Você procura por Juan de la Luz, é isso? Sim. E ali tem todas as informações e Temos tudo mais. WhatsApp, temos E Facebook. tem o temos WhatsApp, e tem no Instagram E no também. Instagram, Juan de la Luz 45. 45. 45 não é um número muito bom aqui, não. Pensa, partidariamente falando, politicamente. Você falou em julgar, tomar muito cuidado com o julgamento. Isso fica como um regalo para todos os oyentes, um presente para os nossos ouvintes. Evitar julgar as pessoas. É um princípio fundamental. Ok. Uma outra palavra para deixar de regalo, de presente para nós. Sim. Primeiro, quero agradecer esta oportunidade. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos Porque imensamente. Realmente eu sou solo um canal, um instrumento, não sou eu o que faz as coisas. E o mensagem para a humanidade é que reconheçamos que dentro de nós temos todo, que não temos que procurar nada mais afora, inclusive o amor. Porque às vezes, no amor que aprendimos, pensamos que entregamos todo a outra pessoa, que essa pessoa nem conhece o que quer, e nós dependemos dessa pessoa para ser felizes. Então, voltemos a nós mesmos, dentro de nós temos todo.